Oi, pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês um pouco de crânio. A aula prática presencial, ela é importantíssima, porque você pegar o crânio, palpar as estruturas que eu vou falar aqui hoje, é uma experiência inigualável. Mas vamos lá, porque eu sei que videoaulas ajudam muito a vida acadêmica de vocês. Então essa é a minha ideia, facilitar a vida, agregar um pouco, contribuir na vida acadêmica de vocês com esse vídeo curto sobre crânio, ok? Vamos lá para as vistas do crânio. Bom, antes de falarmos das vistas, quero lembrá-los que o crânio no total tem 22 ossos, distribuídos em duas regiões. Uma região chamada neurocrânio, que é essa região superior e posterior de crânio, e a região anterior de crânio, que é chamada de viscerocrânio. A região de neurocrânio apresenta 8 ossos. Quais são eles? Apresenta aqui o frontal, 2 parietais, 2 temporais, 1 occipital, 1 esfenoide e 1 etimoide. No total, 8 ossos. Na região de viscerocrânio, nós temos 14. 2 lacrimais, 2 nasais, 2 maxilares, 2 conchas nasais inferiores, 2 ossos palatinos, uma mandíbula e um vômer. No total, 14 ossos. Agora vamos estudar tanto a região de neurocrânio quanto a região de viscerocrânio, começando pela vista anterior. Esta é a vista anterior de crânio. Nós temos a região chamada fronte, que é a região da testa, a região de proeminência de faces, que são as maçãs do rosto, a região de cavidade orbital ou da órbita e a região região nasal e a região mandibular. Todas contemplam a vista anterior de crânio. Vamos começar pela região de fronte. Na fronte, nós temos um osso aqui que é chamado de osso frontal. Veja o limite dele. Ele começa desde essa sutura, essa costura aqui, que é chamada de sutura coronal. Então, ele vem desde essa costura, desce para a região de fronte e contempla aqui o teto da cavidade orbital. Tudo isso faz parte do osso frontal. O osso frontal, ele apresenta regiões. A primeira região que nós vamos estudar é essa região aqui, mediana, chamada glabela. Esta é a região que na cultura indiana apresenta-se o terceiro olho. Certeza que vocês já ouviram falar. Então, aqui, região de glabela. Lateralmente à glabela, nós temos de um lado e do outro o arco superciliar. Então, essa elevação, essa proeminência aqui de um lado e do outro é chamado de arco superciliar. Então, são 2 arcos superciliares. Osso frontal, glabela e arcos superciliares. Descendo aqui para a região de face, região nasal, nós temos 2 ossos pequenininhos no polo superior do nariz, que são chamados de ossos nasais. Vejam, eu tenho um osso nasal direito e o outro osso nasal esquerdo. Aqui entre os 2 ossos tem uma linha, que é uma sutura internasal, e aqui na lateral eu vejo a divisão desse osso nasal com o próximo, que é o maxilar. Então, são ossos pequenininhos, quase que retangulares. Um osso nasal e o outro osso nasal, tá? Aqui existe uma sutura entre o frontal e os ossos nasais, que é a sutura frontonasal, e um ponto de referência que é chamado de ponto násio. Mas preocupem-se aqui com os ossos nasais. Ladeando aqui a abertura piriforme, essa abertura do nariz é chamada de abertura piriforme. De cada lado, contribuindo para a formação da parede lateral de nariz, nós temos o osso maxilar, ou maxila, são ossos pares, osso maxilar direito, osso maxilar esquerdo. Percebam que os ossos maxilares, eles fazem divisa aqui, olha, em cima com o osso nasal. Esse é o processo frontal da maxila. Aqui nessa maior região, eu tenho o corpo da maxila e os processos alveolares, que são essas elevações de encaixe dos dentes. Então, de novo, mostrando do outro lado, existe o processo frontal da maxila,
corpo da maxila e os processos alveolares. Lembrando que vocês conseguem ver dois forames aqui nessa vista, que são chamados de forames infraorbital. Essa pontinha anterior do nariz faz parte do osso maxilar e é chamada de espinha nasal anterior. Na parte interna do nariz, a gente observa elevações laterais, que são chamadas de conchas nasais. Aqui a gente tem as conchas nasais inferiores e existem conchas nasais médias e as superiores que não dão para ver aqui neste modelo. Existem 3 conchas nasais de cada lado, tá? Existem, no total, então, 6 conchas nasais. E ainda eu quero falar do septo nasal, que é esta parede de osso que separa o nariz em 2 narinas. A porção mais inferior e pequenininha nesta vista é chamada de vômer. E a maior porção é chamada de lâmina perpendicular do osso etimoide. Então, se o alfinete na prova prática está localizado inferiormente, eu tenho aqui o vômer. Se ele está localizado no meio ou acima, o professor ele quer cobrar lâmina perpendicular do osso etimoide, correto? Ok, vamos para a cavidade da órbita. A cavidade da órbita ela é formada por paredes. Existe uma parede aqui, ó, que é a parede medial. Esta aqui, oposta à medial, é a parede lateral. O chão ou soalho da cavidade orbital e o teto da cavidade orbital. Vamos começar aqui pela parede medial da cavidade orbital. Existe a contribuição de um osso pequeno que é chamado de osso lacrimal. É um osso com formato oval que possui um forame, um buraquinho dentro dele. Este aqui é o osso lacrimal. Seguindo o lacrimal, na parede medial até o fundo da cavidade orbital, existe um osso que é chamado de etimoide. Osso etimoide e osso lacrimal. Na parede oposta da cavidade orbital existem 2 ossos, que são eles: osso esfenoide, que é o mais posterior desta parede lateral. Ele dá para ser visto aqui dentro da cavidade orbital e é o mesmo osso aqui fora. Tá vendo essa parte fundinha aqui? Olha a sutura que parece uma asinha. Isso aqui é também osso esfenoide. E aqui eu tenho parte do zigomático. Osso esfenoide, lembrando que é o mesmo que é contemplado aqui nessa vista lateral, e o osso zigomático. Na parede inferior ou assoalho, a gente tem a maxila contribuindo para a formação do soalho e também o osso zigomático contribuindo para isto. E o teto é formado pelo osso frontal. Então aqui, gente, para resumir, né, o que pode ser cobrado com alfinetes em prova prática? Aqui eu tenho o osso lacrimal, depois dele o osso etimoide. Na região lateral eu tenho o osso esfenoide e particularmente eu gosto de cobrar o esfenoide aqui fora, mas também pode ser cobrado aqui. E parte do zigomático aqui formando essa parede. Na proeminência de face, nós temos um osso chamado zigomático do lado direito e o zigomático do lado esquerdo. Subindo aqui na cavidade orbital, eu tenho o processo frontal do zigomático e aqui eu tenho o processo temporal zigomático, que é a parte do zigomático que vai de encontro com o osso temporal. Então, osso zigomático e este é o arco zigomático. Osso zigomático, arco zigomático, tá? Esses detalhes aqui como processo frontal do zigomático e processo temporal do zigomático, nessa primeira prova, particularmente eu não cobro, né? Mas em outros momentos são informações que podem ser importantes. Falta falar na vista anterior da mandíbula. Na vista anterior da mandíbula, lembrando que mandíbula é o único osso móvel do crânio, nós temos o corpo da mandíbula, o queixo, por exemplo,
que é chamado de processo mental, ele é chamado ele é a parte do corpo da mandíbula. Aqui nós observamos dois forames, que são os forames mentuais da mandíbula. Na vista lateral eu vou entrar em mais detalhe da mandíbula, tá bom? Na vista lateral, nós observamos o osso frontal, o osso parietal, parte do occipital e aqui o osso temporal. Osso temporal. Além disso, nós observamos esfenoide, arco zigomático, dá para ver também o osso zigomático, dá para enxergar o osso nasal, o osso maxila ou maxilar, o osso lacrimal e um pedacinho do osso etimoide. Também dá para ver o osso mandíbula. Gostaria de enfatizar aqui com vocês os limites entre parietal e temporal. Aqui vocês vão observar uma sutura que parece uma costura, chamada de sutura escamosa. Essa sutura, ela separa, acima dela é osso parietal e abaixo dela, aqui na região periauricular, ou seja, fica próxima às orelhas, nós temos o osso temporal. O osso temporal ele faz divisa com o esfenoide, que é aquele fundinho que já tínhamos falado. Então, olha aqui a linha, olha a sutura dele aqui, ó. Isso aqui é o limite do temporal. Passa atrás desse processo robusto, vem aqui embaixo na face inferior e termina aqui de novo na divisa com o esfenoide. Então, o que nós temos que saber para anatomia básica? Que esse é o osso temporal, que esse processo aqui, robusto, que lembra uma mama, é chamado de processo mastoide do temporal. E aqui nós temos um processo que parece um finquinho pontiagudo, ele chama processo estiloide do temporal. Processo mastoide, processo estiloide do osso temporal. Os dois processos são referências para fixação muscular, que vocês vão estudar depois no sistema de músculos. Vejo também uma incisura, que é uma reentrância aqui, mas é na vista inferior, uma incisura que é chamada de incisura mastoidea, e um foramezinho aqui atrás do processo mastoide, que é chamado de forame mastoideo. Vamos voltar para a vista lateral. Osso temporal, processo mastoide, processo estiloide do temporal. Fora isso, quero que vocês identifiquem o poro acústico externo ou meato acústico externo, que serve de passagem para o conduto auditivo. Aqui nós temos o processo zigomático do temporal, que contribui na formação do arco zigomático. Então, esse também faz parte do osso temporal. O parietal nós já vimos, parte do occipital, e agora eu quero mostrar para vocês outra vista. Na vista superior, observamos os ossos frontal, o osso par, que é chamado de parietal, esquerdo e direito, e o osso occipital. Dá para ver só um pedaço do occipital nessa vista superior. Além dos ossos, vamos também ver as suturas, que são os nomes dados para estas articulações fibrosas, que são suturas. Sutura coronal é aquela que faz a divisa entre o osso frontal e os dois parietais. Sutura lambidoide é aquela que faz divisa entre o osso occipital e os dois parietais. E a única aqui vertical, que parece uma seta, por isso do latim sagital, é essa que separa ou que comunica um osso parietal com outro osso parietal. Além das suturas, quero falar de 3 pontos craniométricos. O primeiro ponto craniométrico é chamado de bregma. Bregma é marcado pela união, ou seja, interseção entre sutura coronal e sutura sagital.
Vejam aqui esse ponto de encontro entre elas. Lambda é aqui o ponto de encontro entre a sutura sagital e a sutura lambidoide. E o vértex é o ponto mais alto do crânio. Geralmente ele coincide com a sutura sagital. Vértice ou vértex. Este furo que vocês estão vendo aqui, isso aqui é para a passagem de um arame do laboratório de anatomia, não faz parte do crânio humano, isso não é fisiológico, isso não é normal, tá bom? Vista posterior de crânio, você observa o osso occipital, os dois parietais e parte dos temporais. Nesta vista, eu quero apresentar para vocês essa protuberância, essa proeminência, que é chamada de protuberância occipital externa. Ladeando essa protuberância, vocês vão ver aqui de um lado e do outro um destaque que é chamado de linha nucal superior de um lado e do outro, linha nucal superior. De novo, o osso frontal, protuberância occipital externa e as duas linhas nucais superiores, tá? Além disso, você vê ainda a sutura lambidoide, a sutura sagital e parte dos ossos temporais, como aqui os processos mastoides do temporal. Falaremos então da mandíbula. A mandíbula, que é o osso móvel do crânio, ela é constituída de uma parte horizontal que é chamada de corpo da mandíbula, e uma parte vertical que é chamada de ramo da mandíbula, corpo e ramo. Entre corpo e ramo existe uma angulação, essa voltinha, que é denominada de ângulo da mandíbula. Subindo o ramo da mandíbula, nós vamos estudar dois processos. O mais alto e posterior é chamado de processo condilar da mandíbula, ou côndilo da mandíbula, essa bolinha aqui, essa cabeça aqui da mandíbula, tá? É ela que encaixa com o osso temporal para formar a ATM. Esse processo anterior do ramo é chamado de processo coronoide da mandíbula. Entre os dois, existe essa depressão, que é chamada de incisura mastoidea. Repetindo, ramo da mandíbula, corpo da mandíbula e ângulo da mandíbula. Processo coronoide da mandíbula, processo condilar da mandíbula. E aqui, incisura da mandíbula. Na vista anterior, aqui no corpo da mandíbula, a gente vê a protuberância mentual e dois forames que são chamados de forames mentuais, de um lado e do outro. Eles permitem para a passagem de vasos e nervos. Na vista interna da mandíbula, continuamos com a região de corpo e de ramo. No ramo, internamente, nós observamos aqui, olha, um outro forame, que é chamado de forame mandibular. Forame mandibular. De um lado, forame mandibular do outro. Deu para ver aí? Ok, forame mandibular. Além disso, eu tenho duas fóveas, que são fóvea sublingual e fóvea submandibular, que são depressões ligeiras que permitem aqui fóvea sublingual, fóvea submandibular. São ligeiras depressões que permitem o encaixe aqui de duas glândulas salivares, a glândula salivar sublingual e a submandibular. Esta é a vista inferior de crânio. Estamos vendo o crânio de cabeça para baixo. Esta aqui é a parte anterior e a parte posterior do crânio. Vamos começar pela anterior. Essa aqui é a região do céu da boca, que a gente conhece como palato. O palato ósseo é formado pelos processos palatinos da maxila e a parte final do palato é formado pelas lâminas horizontais do osso palatino. Então, aqui é processo palatino da maxila e mais posteriormente
é um osso palatino. E aí a gente chama de processo lateral ou transversal do osso palatino. Aqui nós observamos os forames palatinos maiores. Forames palatinos maiores. As aberturas posteriores do nariz são chamadas de coanas, região dos coanas. E o septo nasal posterior só é contemplado pelo vômer. Enquanto na frente nós víamos vômer só um pedacinho e a maior parte era a lâmina perpendicular do etimoide, aqui a gente só observa o vômer, contribuindo para a formação do septo posterior. Vamos então observar que aqui eu tenho o osso esfenoide, que vai de um lado ao outro. Essas duas lâminas aqui são parte do esfenoide. Vou aproximar para vocês verem. Essa parte lateral aqui chama lâmina lateral do processo pterigoide do esfenoide, lâmina medial do processo pterigoide do esfenoide, de um lado e do outro. O osso occipital nesta vista, ele é bem grande, a visão dele é muito boa. A gente faz quase que uma divisa aqui com o nariz e ele vem para a região posterior de crânio. Nós temos, importantemente, o forame magno, que é o maior forame do crânio. Do latim, magno significa máximo, então é o máximo forame, o maior. E existem aqui duas superfícies lisas, que são chamadas de côndilos occipitais, de um lado e do outro. São regiões que se articulam com a primeira vértebra da coluna, chamada atlas. De novo, forame magno, côndilos occipitais. Dá para ver aqui o processo mastoide do temporal, lembra? E do processo estiloide, que são os dois finquinhos do osso temporal. Gostaria também de falar sobre os forames nesta vista. Os forames que são vistos aqui são o forame oval e o forame espinhoso, que está logo aqui posterior a ele. Vou transpassar aqui o meu mostrador aqui, meu palitinho. Opa, me perdi. Este aqui é o forame oval. Abaixo dele existe o forame espinhoso, que é bem pequenininho. Oval, espinhoso, lácero ou lacerado. De novo, oval, espinhoso, lácero ou lacerado. Aqui tem o canal carotídeo, forame jugular, que é esse rasgado maior. De novo, eu tenho oval, espinhoso, lácero, carotídeo e jugular. Dá para ver também um forame que passa logo acima do côndilo occipital, de um lado e do outro, que é chamado de canal do nervo hipoglosso. Canal do nervo hipoglosso. Na vista anterior, também falando de forames, dá para ver o canal óptico, que é essa bolinha lá no final da cavidade da órbita, canal óptico, e duas fissuras. A fissura orbital superior, que é um rasgo aqui em cima, e a fissura orbital inferior, que é esse rasgo aqui embaixo. Certinho? Na vista interna de crânio, vamos fazer um corte transversal. E aqui vocês estão vendo a parte interna da calota ou calvária. Na parte interna, existem umas depressões que parecem bolinhas. Essas depressões são chamadas de fovéolas granulares. E vocês veem aqui uma árvore vascular, que são impressões que os vasos sanguíneos vão deixando ao longo da vida dentro da calota craniana. Agora a gente vai ver a vista interna da base do crânio. Na base do crânio, vejam que aqui é anterior e posterior. Na base do crânio nós temos três fossas: fossa anterior, fossa média e fossa posterior do crânio. Na fossa anterior, a gente observa aqui o osso frontal e bem na linha mediana existe uma proeminência que é chamada de
crista galli, galli com 2 L, tá? Essa crista galli, ela faz parte do osso etimoide. E do lado da crista galli existe uma lâmina cheia de furinho. Essa lâmina é chamada de lâmina crivosa ou cribiforme do osso etimoide. Permite a passagem de ramos do nervo olfatório, que é o nervo que permite o sentido do olfato, sentir o cheiro. Ainda aqui na fossa anterior, dá para a gente ver um pedacinho do osso esfenoide e aqui essa pontinha é chamada de processo clinoide anterior. Então, de novo, crista galli, lâmina crivosa do etimoide e aqui o osso frontal. Pedaço do osso é chamado de esfenoide, a asa menor do esfenoide, processo clinoide anterior do esfenoide. Já na fossa média, nós observamos aqui grande parte do osso esfenoide de um lado e do outro, parecendo uma asa de borboleta, é a asa maior do esfenoide. Aqui a gente observa uma depressão, vou ver se eu coloco assim, olha, existe uma depressão aqui, que é chamada de fossa hipofisária. Então, aqui eu tenho a célula túrcica ou a célula turca, é essa região, e dentro da célula turca medialmente, existe aqui a fossa hipofisária. É a região onde se apoia a glândula hipófise. Essas duas pontinhas aqui são chamadas de processos clinoides posteriores. Aqui é o osso temporal e a divisa da fossa média com a fossa posterior é contribuída ou constituída pelo osso temporal. Isso aqui é chamado de parte petrosa do temporal ou rochedo temporal. Parece duas rochas realmente, de um lado e do outro. Dentro destes rochedos, existe aqui 2 forames, um de um lado e do outro. Esse é o poro acústico interno, meato acústico interno. É esse forame aqui. Deu para ver? Deu para ver, né? Aqui. Bom, então vamos para a fossa posterior de crânio. Vocês estão vendo aqui essa depressão do osso occipital, que é chamada de clivo ou clivus. O forame magno, as 2 fossas cerebelares e o sulco para o seio sagital. Olha, sulco para o seio sagital, horizontal e sigmoide, que é a voltinha que se faz. Sulco para o seio sagital, aqui horizontal, e o sigmoide, que é quando faz a voltinha. Esses 2 fundinhos são as fossas cerebelares, onde se apoiam os hemisférios do cerebelo. E nessa vista dá para ver os forames do crânio. Vamos lá falar dos forames, né? Aqui a gente vê o forame redondo de um lado e do outro. Eu não tinha visto forame redondo lá na vista inferior. Eu só vejo o forame redondo na vista interna de crânio. Na vista interna de crânio. Agora a gente vê o oval, que eu já tinha visto lá na outra vista inferior, o espinhoso e o lácero. Não é novidade pra gente. Oval, espinhoso e lácero. Vamos ver desse lado aqui? Oval, espinhoso e lácero. Descendo, eu continuo aqui enxergando o jugular, que a gente também já tinha visto na vista inferior. Aqui o canal para o nervo hipoglosso. Canal para o nervo hipoglosso também já tinha dado para ver na vista inferior. Vamos ver se dá para ver melhor aqui? Assim. Canal para o nervo hipoglosso. E aqui, mais uma vez, o forame magno. Então, olha, o forame redondo só vejo aqui nessa vista interna. E o canal carotídeo eu só vejo na vista inferior. O forame ou canal carotídeo, ele não transpassa, eu não vejo ele por dentro, assim como o redondo,
O forame redondo, eu não vejo ele também por fora, cada um com a sua particularidade. O que passam por esses forames, vocês vão fazer uma pesquisa rápida. E eu gostaria que vocês fizessem um quadro dos forames e as estruturas que passam por eles, tá bom? Espero que tenham aproveitado essa aula.